Oi, como vocês sabem, meu nome é Cleildes, eu tenho transtorno bipolar e comecei a contar um pouco da minha história. Hoje eu vou falar sobre a doença, depois eu vou continuar contando a minha história e por que a doença começou e quando começou, né? Na verdade, eu já comecei. Bom, quando eu era adolescente, aos 10 anos foi que eu descobri que eu era adotiva. E eu descobri da pior maneira possível. O meu irmão estava sentado comigo na mesa, almoçando junto com a família, né? Na mesa não, que a gente não tinha mesa, era no chão. A gente sentava todo mundo no chão, com as panelas e comia no chão. E aí eu falei, passa farinha, e ele falou assim, eu disse, faça farinha, mamãe. Aí ele falou assim, que mãe, você não tem mãe? Sua mãe já morreu, seu pai matou. E aquilo ali pra mim foi um choque, porque eu tinha 10 anos e eu não sabia por que eu tinha que trabalhar tanto e por que eu apanhava tanto dos meus pais adotivos, sabe? Eu achava que eles me batiam só pra me corrigir, e porque eu tinha feito algo de errado, mas não era, porque na verdade eu não fui nunca uma filha adotiva, na verdade eu fui empregada da família a vida toda. E o meu pai me buscava finais de semana, meu pai biológico, ele me buscava finais de semana para me levar para a missa. Só que eu não gostava dele, eu sentia repulsa nele, eu não sabia por quê. Eu achava que era porque ele bebia e porque ele fumava, eu sentia aquele cheiro de cigarro, eu achava ruim aquele cigarro de... Sabe aquele cigarro de fumo de rolo? E não era por isso, era porque na verdade eu já sabia lá dentro de mim, né, no meu subconsciente, o que tinha acontecido com minha mãe. Eu acho. Eu não sou médica para falar, mas é isso que eu acho. Então, quando eu comecei a namorar, meu primeiro namorado que eu tive, eu já me mutilava por causa dele. Quando a gente brigava, eu me mordia, eu puxava meus cabelos, eu batia minha cabeça na parede, eu queria me vingar dele a qualquer preço. Eu nunca aceitei não. Eu nunca gostei do não. Sabe, o não. Eu sempre fui muito vingativa. E então o que eu fazia? Eu voltava, eu fazia de tudo, de boazinha pro meu namorado voltar comigo. E depois eu me vingava dele da pior maneira possível. Eu traía. Eu conspirava contra ele com os pais dele, entendeu? Para os pais dele. Eu contava coisas dele para os pais dele. E eu me vingava. E foi assim a minha vida toda. E até com as minhas amigas mais íntimas, se brigasse comigo, eu dava um jeito de depois voltar a falar, eu pedia perdão, eu voltava a falar, mas eu me vingava, sabe? Eu procurava um jeito de me vingar. Se ela tivesse namorado, eu dava um jeito de contar algo pro namorado delas, pra mãe dela, sabe? Eu dava um jeito... Eu tinha de me vingar de qualquer preço. Sempre fui muito vingativa até hoje. Só que eu não sabia que isso era da doença, né? E aí o tempo foi passando. E aí com 14 anos eu engravidei, como eu falei pra vocês. Como eu era de uma família evangélica, a minha família o meu pai me pôs pra fora de casa. E eu fiquei dormindo numa praça, grávida. E sofri muito. Tinha uma amiga minha que faleceu agora ano passado, que eu sinto muita saudade dela, a Val Leite. Ela levava comida pra mim, porque naquele tempo uma moça que tivesse grávida e não fosse casada era excluída da sociedade. E aí o pai do meu filho, ele já tinha um outro namorado, na verdade eu não sabia, né? A gente namorou quase um ano. Mas foi namoro de carnaval, né? E como o povo diz, né? Namoro de carnaval, tu sabe como é que é, né? 9 meses depois a barriga aparece. E eu tentei me vingar dele. E o meu pai adotivo, ele era policial. E ele tinha arma. Então eu dei um jeito de roubar um 38 dele e tentar me vingar do pai do meu filho. Dele e da namorada. E eu botei eles dois pra correr, pra dançar, pra pular. Sabe, eu só não atirei, mas eu fiz tudo que eu podia. Eu me vinguei da pior maneira possível, sabe? Assim, humilhei os dois, mas humilhei minha filha, pedi perdão, fiz ajoelhar nos meus pés, fiz de tudo um pouco. E depois deixei eles irem. Mas daí, eles ficaram com medo de mim, né? Daí não... E é impressionante, porque quando a gente tem transtorno bipolar... Ayla, sai daí, Ayla. Ayla é minha cachorrinha mais nova.
É, desce, casinha. E quando a gente tem transtorno bipolar, as confusões perseguem a gente, sabe? Parece que busca a gente e a gente toma dores das outras pessoas. E aí, como eu tive uma gravidez complicada e eu já estava, acho que no 4º mês, a minha mãe adotiva, ela alugou um lugar pra mim ficar, sabe? Só uma kitnetzinha sem nada, só um colchãozinho, uma cama que ela me arrumou, uma mesinha, um fogão de 2 bocas e só, não tinha mais nada. Ah, tá, e 2 panelas. E aí eu fiquei morando lá até o 8º mês da gravidez. Só que aí deu problema na minha perna, eu não podia andar, então eu dependia dos outros pra me locomover. Bom, aí no 8º mês me levaram pra casa de novo. O meu pai me aceitou mesmo sendo crente, sendo da Polícia Civil, da antiga velha guarda, da União, né, Federal, Polícia Federal. Mas ele não aceitava aquilo e me machucava, batia, me espancava e tudo. Ele era o que me batia menos, na verdade quem me batia mais era minha mãe. E aí eu tive que ficar lá até ganhar a criança. E ganhei a criança. E o pai dele, antes disso, me pagou um bom dinheiro para tirar a criança. E eu disse que não ia tirar. Não ia tirar. E eu sempre fui contra o aborto, sabe? Eu era contra o aborto, eu não queria. E eu achava que eu ia pro inferno se eu abortasse, apesar de mais tarde eu ter feito um aborto. Então eu não abortei criança, né? Que é o meu filho mais velho, mora no Acre, é radiologista e enfermeiro. Chama-se Brian Sérgio. E não fala comigo e depois vocês vão saber o porquê de tudo. Bom, e eu tive a criança, amamentei até o 3º mês e voltei pra festa. Voltei pra festar. Porque aquilo ali era revolta pra mim. Porque o pai do meu filho tinha me tirado de casa. A gente namorava, ele me tirou de casa, alugou um lugar, me deixou lá, disse que ia casar comigo. E eu me entreguei pra ele, engravidei, e ele pediu pra me abortar e simplesmente me abandonou. E a família dele apoiou. Então eu digo, agora é a hora de eu me vingar, né? Aí com 3 meses, que o meu filho tinha 3 meses, eu comecei a voltar à festa. Só que eu voltei bonita. Eu era muito magrinha quando eu namorava com ele, eu voltei linda. Eu voltei pesando 53 quilos, um corpo escultural. E comecei a desfilar. Comecei a ir para boates, comecei a frequentar a alta sociedade, namorar homens ricos e assim por diante. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo. Então, bipolar sim, louca não.